bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do Visionautas. Esse podcast quer trazer para vocês um pouco mais de novas visões, ampliar horizontes a partir de quem já ampliou muitos horizontes. E hoje, esse é mais um daqueles capítulos especiais desse podcast, que a gente vai trazer um convidado que tem uma história muito interessante e importante dentro do empreendedorismo do Brasil. Estou aqui com meu amigo querido, que conseguimos finalmente marcar, Luiz Fernando Câmara. Obrigado por ter aceitado o convite e por ter conseguido na tua agenda encaixar de estar por aqui. Eu que agradeço, Henrique. Parabéns pelo podcast. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. E finalmente conseguimos agendar. Finalmente, deu certo. Muito obrigado, viu? Parabéns. E aí eu queria aproveitar para trazer para as pessoas essa história. E eu acho que seria interessante as pessoas saberem quem que é esse menino de uma cidade pequena, do interior, que sai de Cravinhos, está conquistando o mundo e expandindo, com uma mensagem muito positiva, porque eu guardo muito uma frase que a gente vai conversar bastante aqui hoje, que é a ideia de uma disciplina fanática e uma paranoia produtiva. Queria saber um pouco, como as pessoas conhecem, como que foi essa trajetória, Eu sei que tem uma história aí que logo cedo você empreender. Como que foi o começo? Eu comecei muito cedo aqui em Cravinhos, do lado, aqui de Ribeirão Preto. Vendi sorvete, vendi salgadinho, mas eu comecei a empreender de fato com 17 anos, quando eu me emancipei, montei uma farmácia, uma drogaria, e ali eu me interessei sobre, eu vi a possibilidade de criar mobilidade social, de conquistar a independência financeira, de conseguir realmente criar algo grandioso. Gostei de gerar emprego, por mais que a farmácia era pequena. A hora que você começa a gerar 1 emprego, 2 empregos, 3, eu vi que isso era algo que eu queria levar por toda a minha vida. E ali foi muito difícil, no começo, Tem que ter muita resiliência. A farmácia eu aprendi 2 coisas fundamentais para qualquer negócio. Um é vender bem e o outro é entregar bem. Então, para vender bem, eu fazia sempre uma venda ativa. Nunca gostei de ficar esperando o cliente ir até a farmácia consumir. Então, eu fazia convênio com o distrito industrial ali de Cravinhos, com as empresas. Ao invés de trazer um cliente, trazia 10, 15 funcionários de uma vez. Ficava em lugares de fluxo, medindo a diabetes, medindo a glicemia das pessoas, para pegar o contato, depois ligar e convidar para a farmácia. E até criou uma história de juntar frango assado com farmácia. Como é que é isso? Isso foi engraçado. Isso daí foi para entregar bem, porque como farmácia... Acho que é a única farmácia que fez isso. Como farmácia é tudo igual, remédio é tudo igual, eu ficava pensando em criar experiência, Então, o cliente que gastava R$400, no domingo eu entregava um frango assado na casa dele. Os clientes ficavam super felizes, Receber um galeto assado. Isso aí foi interessante, foi algo que me moldou na primeira farmácia, depois montei uma segunda. E aí eu comecei a pensar em algo que pudesse ser mais escalável, Como eu gostava de aprender com muitos empresários, criei uma empresa chamada Inova Company, que eu trazia grandes nomes do empreendedorismo aqui para Ribeirão Preto, para palestrar. E do evento nasceu a Vox Chuyu, que é a nossa escola de oratória, que hoje é meu principal negócio. Mas foi assim que começou. Foi uma busca de sonho. Acho que o empreendedor tem que sonhar e depois, como você mesmo mencionou, ter disciplina fanática e paranoia produtiva para realizar, Agora, com certeza, sempre deve ter sido uma coisa importante a questão de ser do interior, no sentido de que as pessoas hoje podem te ver aí correndo o mundo, crescendo, empreendendo com grandes nomes, mas muita gente deve estar nesse momento agora em cidades do interior desse país com o mesmo sonho e muitas vezes não sabe como dar esse primeiro passo, como sair desse ambiente, acreditar no sonho. Eu acredito que hoje a internet ela quebrou as barreiras geográficas, Então o jovem pode ter um produto lá no interior do Piauí, criar um aplicativo, criar um produto e disparar isso a nível mundial. Então, graças a Deus, a internet hoje, com esse smartphone aqui, você tem mais poder em mãos do que um presidente dos Estados Unidos tinha na década de 90 e começo dos anos 2000. A essência é, primeiro, saber o que você quer da tua vida, Eu acho que isso é fundamental. Primeiro, ter a convicção da tua versão que você quer ser, Ser, fazer e ter futuramente, Eu quis ser um empresário, Então foi um objetivo. E a partir do momento que eu quis ser um empresário, eu lembrei muito de Pizarro e Cortés. Não sei se foi o Pizarro ou o Cortés que, quando foi conquistar o Império Inca, eles tacaram fogo na embarcação, Então, a partir do momento que você toma uma decisão, você tem que queimar os barcos. E queimando os barcos, não tem como voltar mais atrás. Então, eu acredito que a primeira coisa é decidir o que você quer. Eu quero ser um empresário, eu quero ser um médico, eu quero ser um psicólogo, eu quero ser um engenheiro. Tem que decidir. Depois que você toma essa decisão,
Hoje, com a internet, você tem muita ferramenta para conseguir conhecimento. Então, tem muito podcast gratuito, tem livros em abundância na internet, conteúdo no YouTube. Então, hoje você pode buscar conhecimento. Aí você vai buscar conhecimento. Buscou conhecimento, define suas metas e corre atrás. E você citou esse momento histórico aí, que realmente os espanhóis estavam indo conquistar e se depararam com um exército gigantesco que eles acharam que não iam dar conta e, como você falou, puseram fogo nos barcos. E acho que a coragem faz parte desse espírito empreendedor, né? Eu acho que quando você, aos 11 anos, vendendo picolé, já buscava esse sonho e tinha o objetivo de ser empresário. Como que foi esse primeiro momento? Porque hoje você é muito associado à oratória, mas o teu sonho era ou a farmácia, ou oratória, ou qualquer outra área? Meu sonho era criar algo grande. Então, a minha visão era fazer algo que pudesse gerar milhares de empregos, né? Hoje a Voxu gera 2.500 empregos no Brasil, né? Tem mais de 700 professores dando a mesma aula, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão no Brasil todo. Mais de 100 mil alunos passaram pelo método. Então, o sonho era fazer algo grande. E independente do quê. E aí eu fui buscando o caminho. Eu vi que farmácia era muito difícil competir com as grandes redes, né? Pague Menos, Droga Raia, Drogazil, era quase impossível, né? Eu competia, ia ter que ter muito capital. E aí eu comecei a pivotar novos conceitos, novos projetos que pudessem ser escaláveis e que eu poderia começar com pouco ou talvez nenhum dinheiro. Então, mas curso... estava dando certo, né? Essa é uma grande questão também, que muita gente às vezes se pega, né? A farmácia estava andando bem, né? Eu acho que o crescimento todo ali foi exatamente por estratégias de marketing inovadoras, tua visão de mercado muito aplicada ali. E deu certo. E como abrir mão disso e se jogar em um novo plano? Dói. Tem que ter muita convicção. Mas, mais uma vez, tem que queimar os barcos de novo. E ter coragem, né? Então, você tem que ter visão, coragem e competência. Então, visão, você tem que enxergar principalmente o que você quer daqui a 10 anos. E aí cabe a muito o perfil de cada um, né? O meu perfil é esse, por exemplo. Se eu não tivesse... Faz 10 anos que eu montei a Voxu. No sonho grande, eu ainda estou atrasado. Era para estar muito maior do que está. Como eu me distraí muito, fui criando outras coisas, me endividei, errei muito como empreendedor. Posso até comentar os fracassos aí, que está até no livro, né? Mas me atrasou, eu acredito. Ou seja... Se daqui a 10 anos o negócio não fosse muito maior do que eu pensava, eu poderia parar e fazer outra coisa sem problema nenhum. É que hoje eu vejo que... Primeiro eu sonhava em fazer a maior escola de oratória do Brasil. Depois a maior rede de escolas. Depois o sonho já não é mais esse. O sonho já é criar o maior ecossistema de oratória do mundo. Ou seja, já é um negócio que eu vi que pode crescer mundialmente. Então, é que o que me atrai é isso. O que me atrai é um big dream, um sonho grande. E aí... Quando você tem um sonho grande, os problemas ficam menores. Os desafios ficam pequenos. E talvez até aquilo que você tem que sacrificar acaba ficando pequeno também, né? Mas você falou uma coisa importante, essa ideia de ter uma visão de longo prazo, que é muito difícil. Vejo que novas gerações têm uma dificuldade muito grande de conseguir ter uma visão desse tipo, porque eu acho que também o acesso muito rápido à informação faz com que as pessoas também tenham dificuldade de foco, que eu acho que é uma coisa que você colocou, né? Quanto que você pesa a importância do foco e das atitudes para o empreendedorismo? Empreendedor primeiro tem que ter um produto que o cliente ama, fazer um produto no estado da arte. Acho que essa é a premissa básica, né? Então, assim, antes de querer ser a maior rede de escolas de oratória, nós ficamos obcecados em criar o melhor produto de oratória no mercado. E o melhor ainda, criar uma indústria da oratória, porque até então o que existia de oratória era professores dando um cursinho curto, objetivo, ninguém tinha feito algo para escalar, com 80 técnicas, 40 aulas, 140 dinâmicas. Então, o produto tem que ser a primeira obsessão do empreendedor. Segundo, tem que vender. Né? Vendas é fundamental. Né? Vocês estão acostumados com matrículas aqui também. Então, matrícula é vida. Né? Então, você tem que ter um comercial ativo, um comercial agressivo. Terceiro, tem que aprender a gerir, aprender a liderar pessoas, aprender a cuidar de gente, aprender a amar pessoas, criar um plano de carreira para essas pessoas crescerem com você. Tudo isso tem que estar embalado com um big dream, com um sonho grande. E o sonho grande, você só realiza a longo prazo. Não tem esse negócio de enriquecer rápido, né? O sonho grande você constrói a longo prazo, né? O sonho grande leva tempo. E a vantagem do sonho grande levar tempo, ser a longo prazo, é que quando você pensa a longo prazo, isso te liberta, né? De problemas intransponíveis, de dificuldades financeiras. Então, pensar a longo prazo acaba te libertando porque você consegue ter mais
foco no presente. Aí entra o que você falou que é foco. Eu acredito muito em foco. Eu fui um empreendedor serial. 99% das coisas que eu fiz deu errado. Então, assim, tem que ter foco. Mas você fez também um percurso muito difícil, que eu acho que muita gente se perde, que é partir de um sonho, e aí você já colocou, né, todos os processos necessários para chegar no NPS 96 que vocês têm hoje. Né? Chegar no nível de aprovação depende desde processos internos de um comercial, mas também operacionais, matrícula, controle de qualidade. E essa etapa que eu acho que é muito difícil para algumas pessoas, né? Tirar do sonho e botar no papel. Tirar do papel e botar na realidade. Mas vou te contar uma coisa. Em 2014, eu tinha um sócio que estava dando uma aula, e aí teve uma aluna que... Eu sempre era o cara da matrícula, o cara da venda. A aluna saiu e falou, você que fundou o negócio? Eu falei, foi. Ela, nossa, eu venho para cá e não aprendo nada, teu curso é muito ruim. Então, assim, meu primeiro produto não foi tão bom. Então, acho que cabe a gente ter a maturidade. Mas esse feedback negativo foi bom. Porque lá no fracasso tem uma oportunidade disfarçada. Você fala do fracasso como pode ser uma bênção. O fracasso é uma bênção, né? Por exemplo, se eu não tivesse tido esse feedback negativo, eu não ia ter feito o que você mencionou. Fazer um produto bom, escalar, criar processo, ter engenharia pedagógica. E agora sim chegar no NPS de 96. Só que é importante ressaltar que não nasceu assim, porque às vezes você que está me ouvindo aqui, no momento de dificuldade ou de algum problema, você volta para trás e acaba desistindo. Eu poderia ter desistido, mas quando eu vejo uma dificuldade, eu tento realmente passar por cima dela. Eu nunca fui o aluno mais inteligente da sala, nunca fui o mais bonito, nunca fui o mais esperto, mas eu acredito que eu sempre fui o primeiro a levantar quando eu era derrubado. E o empreendedor ele tem que ter essa capacidade, de não cair, pelo contrário, vai cair muito, mas de levantar rápido e continuar seguindo em frente. E um ponto importante, quando eu vejo tua história, né, analisando um pouquinho tudo isso, vai bem de encontro com um ponto que eu, dando aula, sempre discutia muito. Né? Eu acho que hoje se glamoriza muito o quebrar. Né? Parece que todo grande empreendedor precisa quebrar. E na tua história, quando você fala em endividamento, não houve uma quebra. Né? Não sei, eu queria que você me falasse um pouco disso, mas a minha percepção é que não houve aquela questão que a gente ouve muito, né? Vamos quebrar a empresa, começa do zero, joga tudo fora, e isso aquele trauma para milhares de pessoas, famílias e tudo mais. No teu caso foi um processo contínuo, né? Que eu acho que tem muito a ver com a ideia da resiliência. Como que foi isso? Na verdade, assim, eu tive que ter muita resiliência pelos meus erros, né? Então, a Voxshield na época tinha 20 escolas, em 2018, e aí nós criamos uma outra empresa, chamava Sense to Mind, que era treinamento de inteligência emocional, formação em coach, formação em programação neurolinguística. Os produtos eram muito bons, mas o modelo de negócio que nós optamos por escalar foi errado. E vocês bancaram suas primeiras franquias, não é isso? Isso, a gente financiou e deu tudo errado, né? 60 franquias financiadas, eu se alavanquei, né? Eu e meu sócio na época, para fazer isso. E aí deu esse endividamento muito alto. Na época foi um endividamento de 4 milhões, praticamente. E aí, como eu comprei a Voxshield do meu sócio e assumi esse endividamento, eu acabei ficando com um passivo de 7 milhões, né? Só que a palavra quebrar depende do significado que você dá, né? Para mim nunca foi. Agora, obviamente que eu tive que encerrar algumas operações, né? Essa empresa, por exemplo, ela parou de operar. Ela existe hoje porque ainda tem um passivo tributário que está parcelado em muitos anos, que eu estou pagando ali, né? Então eu paguei praticamente quase toda a dívida dos 7 milhões e tem um passivo tributário que fica ali, então a empresa existe só por isso, né? Mas a operação ela foi encerrada. Agora, hoje a gente vive num mundo que, aqui no Instagram, você olha aqui, todo mundo é mais inteligente que você, todo mundo é mais bonito, todo mundo é mais esperto, todo mundo é mais rico, e aí fica um mecanismo de comparação, né? Um mecanismo de... Eu acho que isso que é ruim, né? Então, assim... a história de você não vê a história inteira, né? Só o que a pessoa mostra é um pedacinho e nem sempre representa de então, fato. Então, para mim, tanto faz. Se o cara acha que eu quebrei. Se ele acha que eu não quebrei, eu não quebrei. Para mim, não vai mudar nada na minha vida. Eu vou continuar fazendo. Né? Eu acho que é a questão da resiliência, né? De como você falou, de novos passos. Isso que você fez é simplesmente construir novamente em cima de Tanto que eu nunca parei para pensar se eu quebrei, se eu não quebrei. Eu não tive tempo. Eu ligava para meus criadores, tô te devendo 7 milhões de reais. Né? Eram divididos em Banco do Brasil, Banco Itaú e mais uns 2 ali fornecedores grandes. Desculpa, preciso pagar em 4 anos. Errei, me dá esse prazo. E talvez essa é a postura que muita gente evita, né? De ir lá enfrentar e se colocar e comprar isso.
E não tem problema, os países estão todos endividados. Isso. Empresas que valem bilhões na bolsa, Alavancadíssimas, né? devem bilhões. Qual que é o problema, né? Eu acho que não. Se você errar, é normal. Nos Estados Unidos, os maiores empreendedores realmente passaram por um fracasso muito grande e deram a volta por cima. Acho que aqui a gente tem que valorizar isso, valorizar quem erra e seguir em frente. Eu acho que o fracasso é um ótimo professor. E como você falou, né, eu fico pensando quem está aqui com a gente agora, acompanhando, que às vezes, né, é muito comum, passando por apertos e tudo mais, e como que era, né, para você, ali, todo dia dormir, acordar e falar, pô, tem uma batalha, eu sei que é grande, como que as pessoas podem encarar e que pode ajudar nessa fase para passar por isso? Eu acredito que é você aumentar a sua serotonina e diminuir teu cortisol. Que são os princípios químicos que estão no nosso corpo, né? Então, o cortisol, né? Acho que na psicologia vocês ensinam isso, né? Te gera estresse, é o famoso hormônio do estresse, e nessas horas ele fica muito alto, né? E a serotonina é o que te faz relaxar, faz você ser feliz, faz você dormir bem. Como que eu faço para aumentar minha serotonina e diminuir meu cortisol? Eu encontrei uma fórmula que é a atividade física. Então, eu gosto de fazer corrida, jogar tênis. Então, na fase que eu mais estava endividado, foi a fase que eu mais fiz atividade física. Então, você tem que... cada um tem que encontrar a tua fórmula, né? Procurar ajuda e aceitar o problema. Quando você não aceita, acho que é uma dor maior, né? Acho que todo desafio que você passa, a primeira coisa é você acreditar que aconteceu e aceitar que aconteceu. Depois que você aceita, você precisa tratar. E aí você tem que encontrar fórmulas. A minha é corrida, né? Eu adoro correr, jogar tênis, ler muito livro. Leio um livro por semana. E trabalhar muito, né? Gostar de trabalhar muito, se dedicar. Ter pessoas por perto, porque ninguém faz nada sozinho, né? Eu sou empreendedor, idealizei o negócio, mas tem muita gente boa lá tocando, tem muito franqueado bom tocando. Tem muito professor lá na ponta, muito vendedor. E aí, cuidar de pessoas, formar pessoas. Agora, a grande essência é não se levar tanto a sério também, não. Mas você fez uma lição de casa enorme, né? Você fez uma reestruturação de colocar pessoas-chave, como você falou, contou com pessoas que participaram da empresa e isso que talvez aí seja uma estrutura que é tão forte e que permite esse crescimento tão bonito de ver, né? Eu acredito muito em você ter um modelo que as pessoas podem ser sócio, né? Ela pode ter um pedaço da companhia, obviamente que nem todo mundo vai conseguir ter. E eu gosto sempre de colocar missões muito audaciosas que dá um friozinho na barriga das pessoas e dá autonomia para ver como que elas vão se sair. Eu acredito que meu papel como líder é mais esse, é fazer as pessoas empreenderem, né? Entenderem que ela não trabalha para o Luiz ou para a Vox Chuyu. Como dizia o Walt Disney, a melhor maneira de você realizar seus sonhos é por intermédio do teu trabalho. E eu consigo embutir isso nas pessoas para elas entenderem que não é por mim. Eu não estou preocupado com a hora que ela entra, que hora que ela sai. Na verdade, eu não estou preocupado com nada. Eu estou preocupado em dar uma ferramenta, dar um sonho grande e ver como que ela vai se desenvolver com isso. E você tem uma jornada muito bacana e que tem aqui, né, quando a gente está conversando, a gente retoma tudo isso, né, essa energia, esse foco, esse sonho grande. E em alguns momentos a gente sabe que é importante saber com quem a gente anda. E acho que foi um passo muito importante, me parece, né, nessa história toda, você ter feito bons contatos que são pessoas que estão aí presentes, né, o próprio Lerman, que fala muito do sonho grande e que realmente tem pessoas que com certeza ampliam o nosso espaço de vivência, né? Como foi esse contato? Na minha época foi muito difícil porque os empresários não se abriam para a mentoria e para a palestra. Então eu tive que ir na raça, né? Eu pegava a Forbes, estava Ike Batista, Jorge Paulo Lema, e ia lá tentar aprender com eles. E tive sorte, né? Do Ike ter aberto porta, o Jorge Paulo Lema também, Flávio Augusto, fundador da WhatsApp, me ajudou muito. Eu consegui entrevistar acho que praticamente metade da Forbes ali. Trouxe muitos para palestrar até aqui em Ribeirão. E também em Cravinhos, foi muito divertido, foi muito legal. É fundamental, mas hoje essa informação está democratizada na internet. Então, às vezes, a pessoa não consegue ter uma mentoria com o Luiz Fernando Câmara, mas num podcast ela consegue ver como que eu penso, como que eu estou agindo. Se ela ler meu livro, ela vai conviver comigo.
Então, eu acredito que, graças à internet, hoje o mundo está mais abundante. Você consegue aprender com essas pessoas, sem necessariamente estar com elas. E o lado melhor é que, se você tiver um pouco de recurso financeiro, muitos se abriram para dar mentoria, né? Então, você consegue acessar. Mas é fundamental, eu acredito que ter referência na vida, aonde eu tenho várias referências em várias etapas da minha vida, né? Eu não fico com uma referência só. Eu fico seguindo aquela referência. Não, depende do meu estágio como empreendedor. Então, já me inspirei muito no Jorge Paulo Lemann para criar a cultura, para criar a meritocracia, para criar os valores da empresa. Me inspirei muito no Eike Batista para fazer um conceito único e ter resiliência, porque ele foi um cara que apanhou pra caramba, né? Foi o 8º homem mais rico e acabou perdendo tudo. Então, ter esse contato com ele me ajudou a forjar minha resiliência também. Mas estou sempre olhando outros empresários e vendo como que eles estão atuando para copiar algumas ideias. Não tenho vergonha nenhuma de falar, que é copiar mesmo alguns princípios e conceitos que você vai replicando e vai testando na tua jornada empreendedora. Mas é essencial, tenha mentores, tenha referências para aquilo que você vai realizar, né? Não adianta eu querer correr uma maratona e eu não ver quem está correndo, né? Querer jogar tênis e não olhar quem joga. Referência é sempre fundamental na vida. E é bacana porque são algumas das pessoas mais importantes dos negócios do Brasil e do mundo, né? Se falar Lemann, é do mundo também, assim como o próprio Eike Batista, e pessoas que te abriram portas, e acredito muito que não só por a tua iniciativa de ir atrás, mas porque você se coloca ali numa posição de muita humildade, né? E também deve ter tido gente que fechou essas portas, né? A maioria fecha, né? Fecha, né? É sempre uma taxa. A vida é feita por taxa de conversão. A vida é estatística, né? Estatística, probabilidade. Então, a cada 30 portas, 3 abrem, tá bom. 27 não, paciência. É porque muita gente vê as grandes pessoas que você está assim, mas sabe quantos você tomou porta na cara. Eu tive um negócio com o Zezé de Camargo, né? Foi muito legal, que a gente acabou não lançando o produto no final, mas ele me falou algo que me marcou, que uma vez ele não era famoso e ele foi cantar lá em Recife, e aí ele foi convidado para dar uma entrevista na TV de lá, ou na rádio de lá, não lembro se era TV ou rádio. E aí ele ficou 2 horas lá esperando e o entrevistador não chegou, não vai dar tempo, vai embora. E aí o Luciano na época ficou bravo, pô, o cara desfez da gente, que não sei o que tem, que não sei o que lá, tal. E aí depois que ele estourou, esse mesmo cara acabou convidando ele para ir lá. E aí eu falei, mas e aí, como é que foi? Eu dei entrevista normal e nem falei nada para ele. Ele não lembra, mas eu lembro. Porque... Então, eu não vou levar pro pessoal, né? Acho que você tem que... Por isso que eu vejo que no empreendedorismo, acredito que até na vida, né? Tem alguns viés de psicologia, vocês entendem muito mais que eu. Um deles, que é muito espalhado aí pela humanidade, é o viés às vezes, arrogância ou até da inveja, né? Então, assim, você tem 2 coisas. Você tem as pessoas que não te recebem, que é normal, porque às vezes o cara está ocupado mesmo, às vezes ele não fez isso nem na maldade, né? Às vezes você não vai agregar nada para a vida dele, então ele vai te receber. Por quê, né? Só porque você quer? Então acho que você tem que se colocar nesse lugar também. Poxa, o cara está ocupado, está com a vida dele, ele não é obrigado a me receber, ele nem me conhece. Então eu sempre tive muito isso comigo, né? Então nunca me abalou. Agora, tem um outro lado, quando você está construindo, que é o lado também da inveja, que algumas pessoas têm, que aí você só se combate ela fazendo algo muito bom. Falando menos e fazendo mais, né? É até um pouco contraditório com o que eu ensino. Eu ensino você a falar bem, né? Lá na Voxshare nós ensinamos oratória, usar a linguagem não verbal, modulação de voz, storytelling, analogia. Mas se não tiver um projeto bom, um produto bom, não adianta nada também. Ficar falando só por falar, até papagaio fala. Então, acho que a grande essência é criar um produto de qualidade, né? Criar um produto que o cliente ama. Recentemente fui dar uma entrevista no SBT para o João Kepler, que é da Bossa Nova Investimentos, tem várias investidas e tudo mais. E aí no programa, tá até ao vivo isso, né? Ao vivo não, tá gravado no Pivotando, chama o programa dele. E aí no meio do podcast, eu tava ali super animado, ele falou, queria só parar um pouquinho aqui e te pedir perdão. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você veio atrás de mim muitas vezes para tentar me mostrar a Voxshare e eu nunca te recebi. Então eu queria te pedir desculpa, eu falei, aqui publicamente. Eu falei, poxa, mas... Pra mim, eu nem lembrava disso, né? Eu lembrava que eu tinha te procurado, mas eu não lembrava, não me magoou, não, tá tudo certo. Então, você vê, mas não tava no mapa mental dele naquela época me receber, e tá tudo bem. Não adianta a gente se abalar, né?
Ou seja, busque referências, mas também não se abale se a pessoa não responde. Eu mesmo, hoje eu não consigo responder todo mundo nas minhas redes sociais. Não dá tempo. Então a gente tem que continuar. Primeiro, sonha grande, persevera, cria um produto de qualidade, vai aprender a vender, vai aprender comunicação e oratória para se expressar bem e saber vender suas ideias. E procura ser feliz, né? E isso você falou, no fim das contas, né? Não é porque é o teu produto, mas como a gente sabe, a empresa tem um pilar essencial que é vendas, e vendas depende disso, né? Não existe uma questão de não ter um pitch, não tem como não ter uma área comercial. E é fundamental conseguir se colocar, e realmente uma área que é fundamental é exatamente a comunicação que é realizada por pessoas, né? E esse é um teu trabalho que mais cresce, talvez exatamente porque é um pilar importantíssimo das empresas, né? A palavra tem poder de salvar uma vida, destruir uma vida, você fechar um negócio ou perder um negócio. Então, nós desenvolvemos ali 80 técnicas, desde linguagem não verbal, modulação de voz, storytelling, analogia, apresentação do estado da arte. E eu acredito que a própria Bíblia diz ali, né? No princípio era o verbo e no verbo estava Deus, né? Toda a matéria, ela vem de uma comunicação, né? De uma forma de se comunicar de alguma forma, né? A Embraer faz os melhores aviões do mundo, né? Brasileira. Mas se não fosse o Osiris Silva, né? Fundador da Embraer, com o apoio, obviamente, do governo brasileiro, para liderar a equipe, para liderar bons engenheiros, né? Fazer realmente o ITA, que é um espetáculo, não ia ter nada. Então, comunicação é tudo. Para a vida, né? Bacana. E agora você aliou forças com outro comunicador, né? Taviano está com você. Como que tem sido essa junção de duas linhas de comunicação aí que se complementam? Eu fui gravar um programa lá em João Pessoa, e aí o dono da empresa falou, você conhece o Otaviano? Eu falei, conheço da TV e tudo mais, né? E aí o Otaviano ficou impressionado também pelo modelo da Voxu. Por ele ser um comunicador que está no mercado há mais de 35 anos, ele não sabia que existia uma rede 100% focada em oratória, com 80 técnicas, que vai desde o storytelling até a analogia, até a apresentação do estado da arte. Ele falou, poxa, eu usava isso inconscientemente. E existe uma empresa que ensina isso. E aí começamos a negociar, há 1 ano atrás, mais ou menos. A negociação levou aí uns 9, 10 meses aí para a gente casar, né? O que cada um queria, né, no negócio. E hoje está todo vapor na companhia, faz parte do comitê pedagógico, comitê de marketing, está sempre presente. Estamos convivendo muito lá em São Paulo e no Rio. E é um entusiasta, né, da comunicação, está com o programa aberto na Bandeirantes novamente. E eu acho que foi uma boa escolha, é um bom sócio que está aí super animado para construir esse legado, que é a Voxu. E como você falou, você é um empreendedor em série, né? Você fez muitos negócios e continuou fazendo e está fazendo. Outros que também tenho certeza que vão ter um sucesso, mas às vezes caminhos muito diferentes, né? Como que são as novas iniciativas? Eu fiz um negócio de genética, mas por eu querer me cuidar e entender o meu DNA, como é que ele funcionava, e acabei criando um produto para coletar o DNA, a pessoa descobriu o risco de ter diabetes, Alzheimer, através do DNA, né? Eu não sabia, né? Eu tenho o Conte acelerado. Quem tem o Conte acelerado acaba degradando mais rápido a adrenalina e acaba realmente tendo mais resiliência. Então eu vi que muito do meu comportamento empreendedor, ele é atrelado a essa minha Conte que é acelerada, né? Agora, o desafio é diversificar, na verdade, democratizar isso, porque é uma tecnologia que não está tão barata ainda, né? Então, é uma empresa de pesquisa, nós estamos há 3 anos, tentando melhorar o modelo, tentando realmente escalar. Mas não é fácil, não. Imagino, muito difícil, com certeza, mas é um tema também cada vez mais atual por conta Total. do que eu fiz. Só que agora eu vou ter que reformular a companhia, porque tem uma linha, até compartilhando aqui mais um pequeno fracasso aqui com vocês, que é importante, né? Eu tive vários fracassos na minha vida que me forjaram, né? Mas a dívida que nós comentamos aqui, mas agora a própria Viplane, como quebrou a patente agora do Monjaro, né? Dos remedinhos para emagrecer, uma linha que eu atendia, que nós estávamos crescendo muito, era na área de emagrecimento. Agora não faz sentido, a pessoa vai fazer um teste genético, vê lá algo que vai mudar a vida dela, mas o brasileiro é imediatista, ele prefere aplicar a agulhinha ali e vai ter um resultado espetacular. Ou seja, é mais uma pivotada que eu tenho que dar na companhia, porque o mercado mudou. Então, né,
Na área de emagrecimento, nós sofremos uma ruptura. E agora a gente tem que se posicionar. Talvez para psicologia, pode ser que o teste genético realmente resolva muita coisa. E eu acredito que resolva. Por exemplo, microbioma intestinal, que nós temos também, né? Coleta suas fezes e mostra ali as bactérias positivas e as bactérias negativas que tem no seu intestino, né? As maléficas e as benéficas. E aí você faz realmente um trabalho com a microbioma intestinal. Isso aí para psicologia, psiquiatria, é sensacional. Então a gente vai realmente ter que estamos realmente reestruturando a empresa, né? Mas você está muito ligado no que está acontecendo, né? Você está acompanhando de perto e é o que eu estou falando. Você está fazendo uma pivotagem, mas você está antecipando o movimento, que é bacana. É assim. E acho que ter esses contatos talvez aí permita ter essa visão mais abrangente, né? Pessoas que também estão com você compartilhando e trazendo novidades. Eu sou muito curioso, então eu gosto de buscar muito conhecimento. Eu gosto de realmente... Acho que o conhecimento liberta. Quanto mais sabemos, mais realizamos que não sabemos quase nada. Então... Estou sempre buscando conhecimento para melhorar meus negócios. Seja Voxure, seja Vplane, ou seja alguma investida que eu faço. E você, quando estava lá, né, no começo dessa trajetória, com os seus 11 anos, já tinha essa visão clara de como estaria hoje? Tinha essa noção? 11 anos eu era criança, né? Eu gostava de jogar futebol lá em Cravinhos. Não. Quando foi você realizando essa Depois, visão? com 13 anos, que eu comecei a vender salgadinho na pastelaria, era para sair com os amigos à noite. Como meu pai, eu vim de uma família de classe média, baixa, então não tinha dinheiro, né? E meus amigos, como eu tinha amigos mais velhos, eu gostava de ir para festa com eles. Eu já tinha 14 anos, eu ia para festa. Então eu vendia salgadinho para isso, né? Quando eu fui dar aula de informática também. Eu acho que essa mudança para querer empreender foi com 17 mesmo, para 18. Quando eu vi a possibilidade de montar uma farmácia, aí eu comecei a estudar empreendedorismo. Aí eu comecei a ter referência empreendedora. Mas até então, não. Era mais algo imediatista. Energia mesmo. Era. E, com certeza, passar por tudo isso exige muito esforço, também familiar. Como é que foi o apoio? Como que foi as pessoas que estavam ao teu lado, acompanhando, né? Muitas vezes não só torcendo, mas vendo, né, tantas transições. Como que foi o apoio da família? Pai e mãe acaba assustando um pouco, né? Isso, Imagina, você chega em casa, vou trancar a faculdade, vou abrir uma escola. Então, assim... Não acompanharam todo o raciocínio. Vou vender minha parte na farmácia aqui, vou montar meu negócio. Então, era difícil, né? Eles entenderem, né? Mas sempre apoiaram, né? Ficaram preocupados de eu quebrar a cara, né? E eles tinham razão, né? Porque, no fundo, eu quebrei a cara, né? Falei aqui que o meu primeiro curso de oratória foi ruim, teve um endividamento de 7 milhões, então eles não estavam errados, né? O pai e a mãe têm essa questão de querer proteger os filhos, né? Agora, a gente tem que saber o que a gente quer e seguir em frente. Hoje, obviamente, apoiam. Sempre. Foi sempre um apoio com preocupação. E eles estavam certos. Eu não vou falar que eu ia sofrer, né? Porque eu acredito que sacrifício é diferente de sofrimento. Mas eu passei por muito sacrifício. É uma eterna corrida de maratona, né? Você tem que ter resiliência para começar, tem que ter resiliência para continuar, tem que ter resiliência para se reinventar, tem que ter resiliência para crescer. A vida é assim. Do empreendedor é assim. E imagino que desafiador, né? No auge aí dos 27 anos, muitas superações, já com família, né? Com todas as preocupações também de constituição de família e tudo mais, né? Minha esposa sempre acreditou, né? Ela nunca se abalou, não. Porque ela viveu comigo, eu comecei a namorar com ela muito antes, né? Então, na farmácia eu já ficava até meia-noite. Então, ela já chegou nesse ambiente, né? Ela nunca passou por outro ambiente comigo, né? Então, sempre foi muito tranquilo. Eu tenho saudade das crianças quando eu viajo, né? Acabei viajando muito, fiz mais de 60... hoje esse podcast está sendo gravado dia 30 de junho. Eu fiz 65 voos esse ano. Então, o que dá um pouco de saudade é isso, a família, né? Mas sacrifício é diferente de sofrimento. Tem que continuar seguindo em frente. Hoje, o que você pensa que faria para a construção da educação dos teus filhos? O que você mudaria ou acrescentaria para mostrar para eles um pouco, né, desse caminho, de como trilhar esse caminho? Eu acho que o exemplo. Acho que o exemplo arrasta. E o resto tem que ter uma pitada de sorte. Porque eu já vi grandes famílias aí que os filhos se perderam devido à amizade. Felizmente ou infelizmente, tem muita coisa que a gente tem que orar. Porque eu vejo que você pode ser um ótimo pai, um pai maravilhoso, mas muita coisa vai fugir do teu controle. Então, eu acredito que tem que ter, obviamente, dar uma boa educação, ser um bom exemplo,
Eu procuro colocar muitos princípios bíblicos ali com eles, né, do cristianismo, seguir ali Jesus. Mas, no fundo, tem que ter sorte, eu acho. Que é casar o momento correto com as pessoas corretas. Poxa, eu já vi cada uma, assim, tipo, pô, o pai é bom, o pai é mãe, faz tudo certo, tudo certinho. Aí o menino foi lá, deu uma desviada na escola, e aí, né, teve problema. Então, é uma coisa que me dá um pouco de friozinho na barriga aí no futuro. Não sei como administrar, não. Mas não tem o perfeito, né? Acho que se você também quer a situação perfeita, ela não existe. Não, eu acho que... É o que eu tô te falando. Eu tenho que fazer o que eu tenho controle. Então, eu vou implementar a Bíblia, implementar cristianismo, fazer eles serem honestos, ser um bom exemplo, né? De pai, né? Dar muito amor, dar muito carinho. E depois, espero que eles sigam o exemplo do pai, né? E acho que quando você tem à frente uma rede tão grande de franquias, envolvendo tantas pessoas e tantos lugares diferentes, tem também o papel de evangelizador nesse sentido, né? Como a própria Microsoft tinha esse papel, né, formal ali dentro, da pessoa que leva a cultura. Eu acho que você faz isso muito bem. Mas como é enxergar, né, essa diversidade enorme, pessoas que às vezes ali estão indo para o caminho errado, como futuros franqueados teus, como que você conduz? Você deve estar muito próximo, até aconselhando. Como é que é isso? É um desafio, né? Você tem que realmente dar muito treinamento, muita mentoria. Então, nós temos toda semana, 3 vezes por semana, rituais para promover essa cultura. Então, tem o Papo de Empreendedor, que é mentoria de empreendedorismo todo mês. Toda quarta-feira tem a gamificação comercial e treinamento comercial. Toda segunda-feira tem treinamento de vendas. Tem que estar bem próximo, estar acompanhando, tá cuidando da saúde mental do franqueado também, porque é fundamental, porque às vezes o cara nunca empreendeu e resolve empreender. E ter muito processo, claro, ter um modelo de negócio muito bom. Eu acho que isso é fundamental. Quando você tem um modelo de negócio que realmente é bom, se você colocar um líder comercial, 3 vendedores, colocar dinheiro em Google AdWords, Facebook Ads, liderar esses vendedores, fazer matrícula todo dia, fazer matinal com o vendedor, seguir o padrão, você vai ter sucesso. Agora, obviamente, que não é só na Vox1, em toda a rede de franquia, sempre tem ali um ou outro que acaba não se identificando com a cultura. E aí ele acaba vendendo a unidade, repassando, que acaba acontecendo. Na Vox1 é muito pouco, mas tem também. Então, é um trabalho herculeano, né? Tem que ter muita disciplina. É muita gente, né? E de certa maneira aí, o modelo de franquia pelo menos proporciona isso, né? Já passou por todas as etapas de crescimento, tem os processos bem desenhados, você sabe o que tem que fazer, né? E se o franqueado não usar o meu know-how, é muito caro para ele. Então é fundamental ele usar o nosso know-how, né? Para ele realmente se desenvolver e para ele ter resultado. Agora, como você mesmo mencionou, o Henrique, tem que ter mentoria, tem que dar treinamento, tem que dar suporte, tem que estar 100% disponível, tem que encorajar, tem que corrigir. E eu sempre tenho uma convicção forjada que empreender é uma obra que nunca termina. Tem que se renovar sempre, com certeza. E eu acho que muitas pessoas também falam em empreender, e em algum momento, eu lembro de você ter falado já também sobre empreender, mas se tornar um empresário, né? Que são coisas diferentes. Como que as pessoas aprendem a sair do empreendedorismo e se tornar empresárias? Empresário é quando você passa da validação do teu produto e do teu serviço, e aí você tem que ir para uma função de gestão mesmo, né? Colocar processos, ter outros líderes na empresa, formar outros líderes, e aí você passa a ser um empresário mesmo, né? E principalmente quando o dia a dia você realmente tem gente boa executando, né? Não é mais você, o eu empreendedor, e você realmente tem que formar pessoas. Agora, falar que não vai ter dor de cabeça é mentira, sempre vai ter dor de cabeça, né? Eu tenho empresário, amigo meu, de 80 anos, que fatura 400 milhões, lucra 100 milhões, e não consegue vender a empresa. Está lá até hoje, tem gente tocando, tem equipe, tem até CEO na empresa, mas está lá com dedicação, com disciplina. Ou seja, o empreendedorismo, ele é a arte de você estar o tempo todo lidando com escassez e fora da zona de conforto. Porque se você fica na zona de conforto, chega uma hora que você toma uma ruptura. Se você parar para cheirar as rosas, vem um caminhão e te passa por cima. Então tem que estar fora da zona de conforto o tempo todo.
E a questão de você, além de estar fora da zona de conforto, lidar com escassez, é que vai ter escassez de gente, escassez de recurso, e você tem que estar pronto para resolver isso. E você se vê sempre à frente ou no crescimento você acha que você tem um papel mais representativo da cultura do que dentro da gestão? Eu gosto do dia a dia, né? Então, eu já fiz isso, já saí muito, né? Esse ano mesmo eu fiquei 6 meses muito delegando, né? Agora eu tô voltando mais pro dia a dia, mais pra operação. Então é fase. Acho que não tem uma fórmula. Tem fase que você tem que estar mais visionário, mais criativo. Tem fase que você tem que estar mais gestor, mais faca no dente e resultado. Tem fase que foi esses primeiros 6 meses do ano que eu viajei muito, dando muita palestra para divulgar a marca, para estar próximo do franqueado. Vi muita coisa. Agora virei minha agenda. Nos próximos 6 meses eu já não quero viajar tanto, porque preciso realmente implantar algumas coisas. Então eu acredito muito em você ser um eterno mutante. Não tem uma fórmula. Agora eu vou ficar fora, né? Então, acho que depende da fase. E de todos os grandes empreendedores que você citou, desde Neo de Paletrans, o próprio Biagi, você fala de vários, e todos eles representam a imagem dessa empresa. Acho que não dá para dissociar a imagem desses empreendedores, Ike, né, da operação de fato, né? Tem vários, né? Mas cada um tem um... por exemplo, o Guilherme Benchimol da XP, que eu tive mentoria com ele, é um cara espetacular. Ele ficou 20 anos como CEO, não está mais como CEO, mas você vê que ele está com faca no dente, muito ali no dia a dia, muito ali, né, tocando. O Biagi, que você comentou aqui, já é uma pessoa que delegou mais o operacional, né, e ficou mais em conselho, né. O Jorge Paulo nunca operou Ambev, Burger King, Heinz, né, sempre teve sócios tocando. Então, cada um tem uma forma. Tem que entender aonde você se encaixa melhor como empreendedor, né. Então, não adianta. Que nem meu DNA empreendedor, ele é muito DNA para vendas, para inspirar líder comercial. E também, obviamente, tem um viés estratégico, né? O empreendedor tem que sempre fazer uma autoavaliação e entender aonde ele se encaixa melhor, né? Por exemplo, eu não sou um bom gerente administrativo, então eu tenho um gerente administrativo lá para tocar. Agora, eu dou muito pitaco no comercial, que é a minha praia. O empreendedor tem que entender onde ele transita melhor. E porque atualmente se fala muito dessa visão de que precisa, por conta de internet, as empresas têm que ter cara, né? E aí a gente vê Presidente CIMED aparecendo, outros, né, que vão dar uma forma, né? Vão dar uma aparência aí e uma sensação de lidar com pessoas para fugir da impessoalidade da internet, né? Eu não sei, eu tenho algumas dúvidas desse discurso ainda, por mais que eu sou um cara posicionado na internet e sou a cara da VoxShoe. Mas eu tenho dúvida, porque eu fico imaginando, por exemplo, no Nubank. Se a Cristiana Junqueira não aparecer, inclusive ela é daqui de Ribeirão, né? Se ela não aparecesse, não ia mudar nada na história do Nubank, eu acredito, porque todo mundo gostou de usar, um banco intuitivo, um banco democrático, fácil, escalou. Eu acredito que não foi ela colocar o rosto na internet que fez ela virar o maior banco da América Latina. Então, eu tenho dúvidas sobre isso, que muita gente fala isso, eu acredito, e eu tô nesse time, tá? Eu sou o cara que tá colocando a cara na internet cada vez mais. Mas eu não vejo que é crucial para todo o negócio, depende. Importante você falar isso, porque eu acho que, como sempre, vira aquela fórmula, tem que ser assim, né? E as pessoas confundem muito e botam regra, né? Eu tenho empresários bilionários que não estão nem na Forbes, que eu conheço. Nunca apareceu na internet. Nem quer ter Instagram. Isso é ótimo. Eu conheço muitos, hein? Mas muitos. Consigo fazer uma lista assim, ó. Então, assim, acho que não tem uma fórmula, né? Quem conhece o Pedro Moreira Salles, do Itaú? Ele não está na internet. O Itaú está 100 anos aí no mercado, bombando. Nem existia internet. Tudo bem que ele veio de uma era que não tinha, né? Agora, eu vejo até empreendedor novo, totalmente low profile, que não está pôr na cara, não. E tem um bom produto, um produto que o cliente ama. Como você falou, acho que tem a sua vocação maior, o que sabe fazer melhor, vai liderar talvez uma área, né, e fazer o negócio acontecer. Você tem um cara aqui de Ribeirão que ninguém nunca viu, que faleceu um tempo atrás, o Digênio, do Objetivo. Sim. Ninguém conhece. Ninguém conhecia. Eu nunca vi o Digênio. Eu vi porque eu pesquisei muito, mas nunca teve. E criou um negócio extraordinário, né, no ramo de vocês. Então, acho que não tem fórmula, não.
É que vai criando uma onda, né? Que você ouve uma coisa e o outro repete, aí vai ficando... vou te dar um outro exemplo. Qual que é a maior escola de inglês hoje? Sabe qual é? Hoje não. Duolingo. É. Vale 20 bilhões de dólares. Você não acha o dono do Duolingo botando a cara, fazendo? Eu até tenho o Instagram dele, mas não é um negócio, não é um cara que tá ali. Inclusive, ele precisava até fazer um curso de oratório para melhorar. Então, acho que é muito... Depende. Depende do negócio, depende do perfil do empreendedor. Agora, sim, João Adib da CIMED é um cara espetacular, admiro muito ele. Mas não é a maior indústria farmacêutica do Brasil e os outros não estão colocando a cara. E eu acredito que eles vão perder o faturamento. E eu tenho dúvidas se o faturamento da CIMED é só pelo Instagram do João. Não. Né? Até conheço o Shibata, que é CMO de lá. Isso é uma vertente muito potente, mas não é isso que muda o jogo, não. Agora, vivemos uma era da internet e se você saber usar, é uma máquina gigantesca para ganhar dinheiro. Tanto que tem gente que está ganhando dinheiro na internet, sem ter produto, sem ter serviço, você tem empresa. Só falando ali, né? Entra aí a Vox2U. E a Vox2U teve uma época de pandemia que você fez aquela... Né, virou para o digital, implantou, fez acontecer e continua no digital. Como é que vai ser o futuro do digital? Tem alunos em 13 países. Depois a gente parou de expandir e focamos no presencial de novo. Mas é uma vertente que vamos voltar agora com muita força. Em parceria com grandes players, para criar vários produtos digitais. Porque vendo a história, né, eu vi que você fala disso naquele período de pandemia. Salvou nossa vida. Mas que é uma possibilidade aí que nem compete com o presencial, né? É uma outra proposta de valor. Isso é muito importante. E se hoje você, né, com toda a experiência que você já teve, com tudo que você viveu, se você pudesse, né, ter a oportunidade de voltar no tempo e parar do teu lado, lá no começo do empreendedorismo, seus 17 anos, que dica que você daria para você falar assim, ó, vai ter um caminho ali, não pisa ali, ou pisa aqui? A palavra foco. Foco, né? Eu perdi o foco, muitas vezes. Então, a gente que tem o espírito, aí, o DNA empreendedor... A gente quer ficar inventando e criando muito, né? Então, se eu tivesse realmente com mais foco, mais objetividade, eu acredito que eu teria acelerado um pouco mais. Então, eu falaria pro Luizinho ter um pouquinho de foco, não se estressar tanto e continuar seguindo em frente, sonhando, realizando. E talvez o que eu falaria para ele era para ele ter se entregado realmente um pouco mais com Deus antes. Eu acho que eu demorei um pouquinho também. Acho que nunca é tarde, né? Pra gente acreditar que existe algo muito maior do que nós aqui, né? E a gente tem que ser obediente nisso. Você cita isso logo no fim do livro, né? Coloca uma passagem importante. Sim. E em que contexto que começa essa mudança? Em que surge? O que é que foi o gatilho? Eu sempre acreditei em Deus, né? Sempre fui mas eu nunca... Você vê, eu li um livro por semana e não li a Bíblia, né? Mas foi um dia fazendo xixi. Olha que engraçado, né? Eu estava com um franqueado, com um sócio, no hotel. Ligou um amigo para falar, e esse amigo meu já teve problemas, já de ficar meio desgostoso da vida. E ele foi por muito tempo ateu e por muito tempo até blasfêmico, né? E aí ele me ligou, ele mandou mensagem no sábado para domingo, e por acaso a gente estava numa reunião no hotel, até tarde, tomando café e leite até 1h da manhã, fazendo reunião de negócio. E a hora que ele mandou a mensagem, eu fiquei preocupado com ele, liguei no vídeo e ele começou a explicar, né? Que ele tomou um tapa na cara, que ele viu o que Jesus Cristo fez, que Jesus, antes de morrer, ele disse, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, porque ele estava perdoando a todos nós, desde que o único caminho seja viver em Cristo. E aquilo lá me tocou. E foi uma reunião que aconteceu ali com ele, a gente fez uma oração ali, que ele estava meio desesperado com isso, porque ele nunca se conformou, ele achava que não existia isso, né? E aí, por acaso, eu fui no banheiro, eu fiz uma oração, obrigado, Deus, salvamos o fulano, meu amigo. E aí eu tive uma presença muito forte ali, do Espírito Santo, falando que não salvamos o fulano, mas salvamos você, afinal todos somos Deus, né? Então ali foi um encontro que mudou tudo, né? Mas a gente demora, né? Acho que todo mundo está aqui para encontrar Deus cedo ou tarde, de alguma forma alguma coisa acontece na nossa vida que a gente vai ter que entender esse recado, que existe algo muito maior e que a gente tem que estar aqui para fazer o bem, né?
E hoje isso tem um peso muito grande. Quando antes, né, você na fase de crescimento, superação, muita resiliência, como que você se mantinha na luta? Ah, eu orava também. Eu Orava ficava também. correndo, agradecia. Eu praticava um princípio que está na Bíblia de Abacuque que eu nem sabia que estava, né? Tem até uma frase ali que ele diz que não importa se a figueira não floresça, se não haja fruto na vide, ou se o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei ao Senhor. Eu meio que já praticava isso sem ter lido. Uhum. Então, eu sempre agradeci, sempre achei que o problema era a oportunidade, né? E que nós estamos aqui para passar por algumas provações mesmo e seguir em frente. Isso é muito bacana, porque você está construindo e, com isso, né, trazendo aí uma solidez, né, não só de empresa, mas de postura, de atitude para as pessoas que acho que podem usar, né, esse modelo como uma forma de encarar esses desafios que a vida de quem sonha empreender A traz ideia do muito. livro foi isso aí, ó, foi realmente mostrar Esse que livro dá aqui, problema, que você tem que ter resiliência. falando em empreender, né? E aí você tem que seguir em frente, construindo, né? Acho que a gente tem a missão aqui de fazer algo. Eu fico muito feliz, ó, quando eu uso esse smartphone que eu não tive que fazer. Quando eu ando numa estrada que eu não tive que fazer a estrada. Quando eu ando no avião que eu não tive que fazer o avião. Então, acho que o empreendedor, o trabalho dele é contribuir com a humanidade de alguma forma, né? De alguma forma, ele tem que deixar a marquinha dele ali no universo. Muito bom. E aproveitando aqui, já caminhando para encerrar, que estamos no nosso, sei que como Obrigado. empreendedor você tem muito tempo curto. Ele viu hoje na prática a disciplina fanática para a produtiva. Lógico. Vamos ter bota um pouco. Obrigado, viu? Obrigado. Imagina. Eu queria só aproveitar essa oportunidade, que eu acho que tem muita gente que está aqui exatamente sonhando, né? E acho que um recado que você daria à pessoa, assim, como ela dá o primeiro passo, até chegar na franquia do Vox2, claro, mas o primeiro passo, qual Cara, seria? primeiro, continua sonhando. Se você não sonha, você acorda vazio. O sonho é o grande motor das nossas vidas e conquistas. Segundo, não deixa nada te abalar. E segue em frente lutando pelo teu sonho. Muito bom. Espero que inspire É assim que muitas começa. pessoas. Isso que é muito Eu bom. fui um eterno sonhador, sou até hoje. Até hoje eu tô sonhando. E Até hoje não, eu vou te falar uma coisa, ô Henrique. Eu não fiz nem 10% do que dá para fazer ainda. Então, assim, eu sou mais sonhador do que realizador. Não fiz nada ainda. Mas como você falou, estatisticamente está realizando muito, né? Porque tem sonhado muito Eu não também. posso acreditar muito nisso, tem que continuar realizando. Mas eu acho, só para encerrar, para te falar que é muito importante esse espírito que você passa, como você está aqui agora, em todos os momentos que eu vi aí, tua Obrigado. conversa, tanto desde do Primo Rico, a qualquer contexto, qualquer bate-papo, resposta que você dá no Instagram, você passa uma positividade. Eu que acho que Obrigado. tem um papel extremamente importante de manter essa positividade em quem está empreendendo. Parabéns. Tem que ser positivo, tem que ser otimista. E aceitar algumas derrotas. Eu adoro esporte. Eu jogo tênis, Ensina né? muito. Cara, eu jogo tênis, eu erro toda hora, eu perco. E tá tudo bem, né? Uma coisa que eu tava treinando meu filho agora. Meu filho tem 3 anos e a gente tá jogando em casa esses joguinhos, né? Dama, essas coisas. Aí ele perde, ele fica nervoso. Fala, cara, é menino ainda, né? 3 anos, é um bebê, né? E eu fico embutindo nele. Ah, é normal perder, não fica nervoso não. Vai, levanta, joga de novo. Então, assim, eu não tenho problema nenhum. O empreendedor tem que saber que os dissabores de algumas derrotas, elas te moldam, te traz resiliência para você seguir em frente. Perfeito. Excelente recado. Obrigado por estar com a Obrigado. gente. Obrigado por dar a oportunidade. Obrigado pela paciência pessoas. comigo aí. Imagina. Consegui agendar. Foi muito bom. Foi Depois de muito bom. tempo. Obrigado mesmo. Parabéns. Obrigado a vocês. E para vocês que acompanharam a gente até agora, continuem seguindo, encaminhem para as pessoas esse recado, toda essa conversa super importante e depois vão lá procurar a Vox2 porque é um grande negócio, está crescendo e porque tem um modelo de negócio muito bacana. Então, acho que é uma oportunidade para todo mundo. A gente fala aqui com muitos profissionais da área da saúde e é um negócio que é complementar muito importante, né? Dá para fazer, continuar a sua carreira onde for e ter sua franquia, apesar de exigir uma dedicação, obviamente, muito grande, né? Eu tenho muitos médicos que têm franquia nossa, né? Mas franquia tem que ter uma decisão muito embasada, né? Porque você vai mudar teu estilo de vida, né? Você vai empreender, né? Agora, oratória, todo mundo precisa falar bem, cara. Psicólogo, Sim. todo mundo precisa se comunicar bem, nutricionista, médico, todo mundo da área da saúde. Você vê, né? Os médicos que se comunicam melhor, eles cobram mais caro.
né? Então, às vezes, a pessoa sabe muito tecnicamente, mas não sabe vender o teu produto, o teu serviço. Então, fazer um curso de oratória é fundamental para todo mundo. Agora, é possível começar a partir de que tamanho com a franquia? Franquia, a gente começa, tem um modelo Start, que é uma salinha, dá para começar pequeno, né? Com 150 mil reais já dá para começar. Tem já determinado onde pode ser feito? Tem praças já prontos? A gente faz um estudo da cidade, que o franqueado gosta da região, né? Porque o franqueado tem que muito atuar na região, né? Então, a gente faz um estudo mercadológico para ele, analisa as melhores regiões, analisa o PIB da cidade. E aí a gente monta. Hoje tem vários franqueados com 7, 8 operações no Brasil todo. E tem muita gente de Ribeirão que saiu para Florianópolis, Belo Horizonte, né? Viu os casos de pessoas que fez a lição de casa, hein, Henrique? Lógico, estudou, hein? Olha aí que beleza. E acho que é bacana isso, né? As pessoas que viram, enxergaram a oportunidade, foram no mercado novo. Tem muito franqueado que saiu de Ribeirão e foi montar fora. Que bom, então acompanhem, sigam. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Henrique. Parabéns pelo programa, parabéns pelo negócio. Tiro o chapéu para vocês. Obrigado. E até mais o nosso próximo episódio desse Visionautas.